O tema do nosso episódio de hoje é a importância do planejamento na musicalização infantil. Por que é importante? Não sei se você já utiliza, se você tem interesse em utilizar ou se você nunca pensou sobre esse assunto. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta muito sincera. Você já terminou uma aula de música para suas crianças se sentindo extremamente exausto? Sabe quando você parece que fez uma corrida de maratona? Não foi porque a sua aula foi ruim, mas porque você não conseguiu enxergar claramente o que aconteceu com essa turma, o caminho que essa turma percorreu. Quando você tem uma aula, ela pode ser até interessante, as crianças participam, mas quando termina e fica aquela sensação assim, gente, eu só improvisei, eu não fiz nada planejado aqui. Se você viveu isso, fica comigo aqui até o final, porque você vai aprender bastante com esse episódio. Não sei se você já me conhece, meu nome é Stefânia Carina, eu sou professora de música para crianças, atuo na musicalização, educação de crianças, educação musical de crianças, já há muitos e muitos anos, e também trabalho hoje como mentora, treinadora para equipes, faço cursos, treinamentos e tenho esses canais aqui que a gente conversa claramente, francamente, como se você estivesse aqui na minha frente. E eu faço questão de começar esse episódio aqui com muita honestidade para vocês. Durante muitos e muitos anos da minha vida, eu trabalhei totalmente sem planejamento. Eu improvisava muito e olha, eu sou muito boa de improviso. Eu criava aulas muito interessantes, sabe? Pensava em atividades interessantes para as crianças. Às vezes na hora de fazer um plano de aula, escrevia rapidinho. Mas eu tinha uma dificuldade muito importante, que era a dificuldade para visualizar o progresso das minhas turmas. Tinha dificuldade também em organizar os conteúdos, o que eu vou dar para essa turma, o que eles já fizeram, sabe? Porque quando você não tem um assunto, você planejo a aula de qualquer jeito. E o planejamento das minhas aulas era muito cansativo. Era um esforço muito grande, porque você tem que ficar pensando, buscando, pescando coisas na internet. E tudo começou a mudar quando eu enxerguei, através de uma profissional que eu conheci, que já fazia isso, essa questão do planejamento anual estruturado. E quando eu comecei a fazer isso, planejar as minhas aulas ficou muito mais fácil. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente criativa, eu também tenho dificuldade com organização. E esses planos de aula, eles deixaram de ser um obstáculo para mim, assim como vão deixar de ser para você. Eu parei de ficar simplesmente improvisando e canalizei a minha criatividade com mais clareza e mais propósito. Eu não deixei de ser criativa, facilmente eu crio as coisas, mas com o direcionamento fica mais fácil. E aí eu quero falar para você hoje assim, como que um planejamento anual pode servir para você como um mapa? E às vezes as pessoas acham que o planejamento anual é uma coisa rígida, sabe? Que você tem que seguir, que ele vai engessar você, vai engessar o conteúdo. E ele, na verdade, ele funciona mais como um mapa. Ele vai mostrar pra gente onde essa turma tá, onde eu quero que ela chegue até o final do ano. E quando a gente não tem esse mapa, a gente tem uma dificuldade muito grande. Aliás, uma só não, né? São várias. Primeira delas é a que eu falei aqui, que é a questão das atividades totalmente desconectadas, sem um porquê estou fazendo aquilo. Outra coisa que eu repito muitos conteúdos e fico com aquela sensação de falta de direção. Por isso que usar um planejamento anual como mapa, você vai fazer o seu trabalho todo ter mais sentido. Outra coisa também que acontece é que a gente tem conteúdos muito desconexos. Nossa área, ela não tem uma normativa clara. Cada professor, ele vai construindo o seu próprio caminho, é livre para fazer isso. Isso gera muita liberdade, mas também causa muitos desafios para a gente. Sem um planejamento anual, a gente vai ter conteúdos que vão ficando soltos, não tem uma linha que liga eles. As músicas também que a gente ensina para as crianças, que a gente canta com eles, não tem essa intenção pedagógica de ensinar algum conteúdo musical. O professor também tem dificuldade de acompanhar a evolução da turma, que era exatamente o que acontecia comigo quando eu não tinha esse hábito. E quando a gente tem esse planejamento mais organizado, esse processo ele não vai limitar a gente, como eu falei, ele vai orientar a sua criatividade. Então, eu trouxe aqui alguns motivos para você ter o seu planejamento anual. Primeiro é a questão do plano de aula, gente. Plano de aula, vocês sabem que é uma coisa difícil para os professores. E um dos maiores benefícios é que ele vai facilitar esse dia a dia do professor. Quando você sabe
qual é o tema musical que você está trabalhando naquele mês, que você sabe quais são os objetivos que estão por trás daquele tema, o que você espera, as atividades elas vão fluindo com mais naturalidade. E fazer o plano de aula vai deixando de ser aquele momento assim maçante de dificuldade, vai passar a ser consequência de um planejamento que a gente fez antes bem feito. Agora, a gente precisa colocar no nosso planejamento anual os objetivos musicais claros, porque quando a gente tem um planejamento anual que tem objetivos reais e musicais, a gente tem um bom documento para se guiar. Então a gente precisa ter saber como a gente vai desenvolver musicalmente essas crianças, como a gente vai trabalhar corpo e movimento. A gente não pode deixar de trabalhar escuta, percepção, também fazer as crianças terem oportunidade de criar, fazer criação musical. Por isso que quando a gente tem esses objetivos mais claros, a aula ela deixa de ser só recreação e ela vai ter um processo pedagógico consistente que vai ensinar as nossas crianças, certo? Bom, a gente também vai evitar com o planejamento anual repetições e lacunas. Repetições são importantes para a educação musical infantil. Mas quando a gente não tem um planejamento, a gente começa a repetir conteúdos, músicas e coisas sem perceber. Quando a gente tem um planejamento, é possível a gente distribuir esses temas musicais ao longo do ano. A gente vai garantir uma variedade de repertório, de experiências para as crianças e a gente também vai conseguir acompanhar o desenvolvimento musical dessas crianças. Isso aí vai trazendo para a gente, professor, mais clareza, mais segurança para trabalhar com elas, certo? Um professor que é organizado, ele transmite para os pais, para a escola, para todo mundo, uma sensação de segurança. As pessoas percebem que o professor tem clareza do que ele está ensinando, que ele tem estrutura e também que ele tem intenções pedagógicas. Agora, um professor desorganizado que chega, não tem nem sequer um plano de aula, transmite exatamente o contrário. E esse planejamento anual também facilita caso você precise se ausentar um tempo, professor substituto, tudo vai ficar muito mais registrado, mais compreensível para a pessoa que vai te substituir. Então esse planejamento ele não é estático, vocês não precisam ficar preocupados, meu Deus, vou ter que seguir exatamente. Você vai ter que ir adaptando ele à sua realidade, a realidade da turma, a realidade da instituição que você trabalha, os seus objetivos com aquela turma. E agora eu quero deixar isso aqui mais prático, tá bom? Vamos lá, vamos parar de conversa, porque vocês vieram aqui para a prática. Quando a gente fala em planejamento anual, a gente está falando de temas musicais específicos que vão conseguir transformar, que a gente vai transformar em temas mensais. Então agora eu quero que você anote esses temas para você ir depois distribuindo eles aí no seu dia a dia com as suas crianças. Eu vou dar alguns exemplos aqui e depois você vai acrescentando outros. Então a gente pode trabalhar algum mês a altura, que são sons graves e agudos, fazer movimentos ascendentes e descendentes com eles. Também outro tema que a gente pode colocar, intensidade dos sons, forte e fraco. A gente trabalha o crescendo, diminuindo, os sinais de dinâmica musical. A duração dos sons é um outro tema, sons longos, sons curtos, pausa. Também o andamento acelerado, rápido, lento, trabalhar com músicas com variações de tempo. Outro tema que você pode colocar aí no seu plano, timbres, sons do corpo, sons da natureza, sons dos instrumentos musicais, sons dos animais. E uma coisa importante também para você colocar no seu planejamento anual é o desenvolvimento rítmico, trabalhar pulsação, trabalhar regularidade, trabalhar coordenação motora. Mais um tema aqui, ó. Silêncio e escuta, para a gente trabalhar a atenção sonora, percepção do ambiente. Outro tema, o corpo como instrumento. A gente, num mês, a gente dá ênfase a palmas, percussão corporal e atividades com o corpo. Agora, temas musicais importantes que são as notações musicais. Você pode trabalhar algumas notações musicais de tempos em tempos e também notações musicais formais, que são as tradicionais, e também as não convencionais. Outros temas, apreciação musical, composição em grupo, deixa eu pensar mais, construção de instrumentos de várias famílias dos instrumentos. Estou jogando aqui vários temas que você pode organizar aí no seu planejamento mês a mês. Vai pensando, olha, em janeiro o que eu vou trabalhar? Em fevereiro o que eu vou trabalhar? Você percebe como é que isso vai mudar completamente a forma de você pensar esse ano? Vai facilitar muito mais na hora de você pensar atividades
com esses temas para você montar os seus planos de aula. Já dei aqui, olha, vários temas musicais, mas como a maioria das pessoas que me ouvem são professores de música, são músicos, você vai poder pensar aí mais outros temas que sejam importantes. Por exemplo, se você é professor de técnica vocal, você vai colocar algumas técnicas vocais, um mês que você vai trabalhar mais intensidade, tal técnica. Se você quer trabalhar com as suas crianças, a orquestra, os instrumentos da orquestra, gente, tem uma infinidade de temas que você pode organizar mês a mês, de acordo, como eu disse, com os seus objetivos como profissional, os objetivos da instituição que você trabalha, porque é muito diferente, de repente, para uma pessoa que trabalha numa escola de música, para outro professor que trabalha no ensino regular, certo? Outra coisa que você precisa colocar aí no seu planejamento anual: quais são os eventos que eu quero que essas crianças se apresentem? Eu quero que elas façam uma apresentação de Dia das Mães, em maio, você já vai colocar lá no mês de maio, mães, vai colocar a festa da família, vai colocar uma apresentação de Natal, fim de ano, vai colocar uma apresentação, uma aula divertida em outubro. Tudo isso você já pensa com antecedência e já deixa registrado. E aí o que eu quero te mostrar com esse modo de pensar é a questão da continuidade e diminuir a evasão das crianças, porque quando um professor tem um trabalho organizado e o pai recebe um documento, alguma coisa que mostra essa continuidade, você vai diminuir a evasão, porque as famílias elas vão perceber que tem um processo acontecendo ali na sala de música, não é uma coisa totalmente aleatória, e isso vai fortalecer esse vínculo da criança com a escola. O pai vai pensar 2 vezes antes de tirar, sendo que ele sabe que tem apresentação tal dia, que tem tal conteúdo. Então, planejar, você viu que não é a gente tirar a criatividade do professor, a gente vai direcionar essa criatividade para um tema. E o professor passa a usar toda essa criatividade dele com intenção e com clareza. Não sei se você conseguiu assimilar o tamanho de benefícios, o tanto de benefícios que você vai ter utilizando esse tipo de trabalho e esse tipo de organização. Você vai conseguir reduzir o seu improviso, vai facilitar na construção dos seus planos de aula, você vai ter uma clareza e menos evasão na sua escola, e tudo isso são benefícios que a gente só colhe depois que a gente faz um trabalho organizado e centrado. Eu já fiz um modelo de planejamento anual com temas mensais para crianças a partir de 1 até 6 anos, deixei tudo prontinho, são sugestões para os professores, porque às vezes as pessoas têm dificuldade até mesmo em pensar os temas mensais. Apesar de eu ter dado aqui para vocês várias opções, eu montei um planejamento bem bonitinho, com ideias de apresentações para você colocar mês a mês. Não é, gente, tem gente que me procura pedindo planejamento anual assim: Stefânia, eu preciso de plano de aula para o ano inteiro. Gente, isso não existe. Não tem como um professor, um mentor, te dar um plano de aula para você aplicar o ano inteiro. Como é que ele vai saber quais são os objetivos da escola que você trabalha, quais são os objetivos pedagógicos seus com essa turma, quais são as dificuldades, as facilidades que essas crianças têm? Gente, isso é impossível para um mentor fazer. Eu tenho até alguns planos de aula que eu vendo, que são bem fáceis, eles são progressivos, eu acho até interessante, mas a aplicabilidade deles vai depender muito do seu ambiente, do que você quer. Por isso, não existe isso, pelo menos nos meus materiais, de planejamento anual com planos de aula para o ano inteiro. O que você vai ter é um planejamento anual de conteúdos completos, que é esse material que eu estou falando aqui para você, é um e-book que tem de 1 a 2 anos, quais os temas você pode trabalhar em janeiro, fevereiro, março, quais as apresentações, já está tudo esquematizado ali para inspirar você, para você adaptar. Então você vai olhar, ver os temas que eu coloquei e ver, ok, gostei desse tema, esse tema é legal para minha turma. Então ele vai servir para você como simplesmente uma fonte de insights, certo? E também coloquei de cada tema algumas ideias de atividades que você pode fazer. Então, se o tema é timbre, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode cantar tal música, já deixei mais ou menos pronto para ajudar você, tá certo? Mas o ideal é você pegar o tema, organizar o seu planejamento anual, usar algumas das minhas ideias, mas explorar a sua criatividade. Aí eu vou deixar o link desse e-book aqui embaixo para você, que é o Planejamento Anual, Ideias de Conteúdos Mensais para Crianças de 1 a 6 anos. Não é caro, gente, super em conta. E também vou deixar um outro que é para o Fundamental 1. O Fundamental 1
também eu sugeri, mas de uma maneira um pouquinho mais enxuta do que o que eu fiz para os pequenininhos, de 1 a 6 anos, que eu já deixei sugestões de atividades. Agora eu quero te fazer um convite. Se você precisa de ajuda para organizar suas aulas de musicalização, se você precisa de um acompanhamento mais de perto, uma pessoa para te segurar na mão, para te dar os primeiros passos, para treinar você de uma forma muito mais pessoal e mais próxima, eu tenho a minha mentoria, que eu ensino equipes, professores, a gente faz em formato online ou faz presencial, totalmente prática, onde eu mostro para vocês, ensino para vocês tudo que eu faço, entrego os meus materiais que você vai utilizar, e é uma mentoria muito prática e muito eficiente para você que precisa de uma ajuda mais intensa. E também quero convidar você a fazer parte do grupo de WhatsApp, onde eu compartilho materiais gratuitos, áudios, as postagens do Instagram, que às vezes são super interessantes, que vão ajudar vocês, eu vou jogando lá para vocês não perderem nada, muitos PDFs gratuitos, sugestões de atividades e tudo, vou colocando nesse grupo. Vou deixar aqui embaixo, além do link do planejamento anual do Infantil e do Fundamental 1, eu vou deixar também o link para você entrar nesse grupo, que é um grupo fechado, onde só eu envio os materiais para vocês, certo? Vou deixar também o link do meu site, dos materiais que estão disponíveis, e também o link do meu Instagram, que vale super a pena você me seguir lá, gente. Eu trago ideias todos os dias, super criativas e fáceis para você usar nas suas aulas de música. Então você vai olhar lá, esse aqui dá para eu trabalhar com as crianças, esse aqui tá dentro do tema do mês. Muita coisa legal para você salvar. Convido você também. Todos os links que eu tô falando aqui estão aqui embaixo nesse episódio. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa sua opinião. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você acha que planejamento anual não é importante? Você teve algum insight interessante? Pode conversar comigo aqui, tanto aqui nos comentários desse vídeo, desse podcast, quanto nas redes sociais. Se você precisar falar comigo, pode me chamar pelo WhatsApp, lá no Instagram tem os meus contatos, tem e-mail, e eu vou ficar aguardando você no próximo episódio. Se você ainda não assistiu os anteriores, vale a pena você assistir, que também está ensinando algumas coisas legais, e não perca os próximos, que eu vou compartilhando aqui essa conversa de professor para professor. Um abraço, tchau!